Existe um tipo de obediência que quase ninguém percebe quando começa, porque ela não chega com ordens explícitas nem com ameaças claras. Ela não exige gritos, punições imediatas ou imposições diretas. Pelo contrário, ela se instala de forma silenciosa, quase educada. É a obediência invisível, aquela que não parece obediência, aquela que você acredita ser apenas bom senso, adaptação, maturidade ou responsabilidade. E é justamente por isso que ela é tão poderosa. Em algum momento da vida, você aprende que discordar demais cansa, que questionar nem sempre compensa, que ir contra o fluxo traz mais problemas do que benefícios. Ninguém precisa te dizer isso diretamente. Você observa, você sente, você aprende pelas reações. Um olhar atravessado, uma oportunidade que não vem, um comentário sutil, um silêncio constrangedor. A mente humana é extremamente sensível a esses sinais. Ela aprende rápido onde pode ir e onde não pode, onde é seguro pensar e onde é melhor calar. A obediência invisível nasce desse aprendizado, não como uma escolha consciente, mas como um ajuste interno. Você começa a filtrar suas opiniões antes mesmo de formulá-las por completo. Certos pensamentos morrem ainda na origem, antes de ganharem forma. Não porque alguém proibiu, mas porque você antecipou o custo de expressá-los. Esse é o ponto em que o controle deixa de ser externo e passa a ser interno, quando ninguém precisa mais te vigiar porque você já faz isso sozinho. O mais inquietante é que, nesse processo, você não se sente oprimido, pelo menos não no começo. Pelo contrário, sente alívio. Alívio por evitar conflitos, alívio por se encaixar, alívio por não ser visto como problema. A obediência invisível oferece conforto psicológico. Ela promete segurança emocional em troca de silêncio. E o cérebro, programado para evitar dor social, aceita esse acordo sem muita resistência. Com o tempo, essa adaptação começa a moldar não apenas o comportamento, mas a própria identidade. Você passa a se definir menos pelo que pensa e mais pelo papel que desempenha. Aprende a falar a linguagem certa, a repetir as ideias certas, a reagir da forma esperada. Não porque acredita profundamente em tudo aquilo, mas porque isso mantém a harmonia, e a harmonia se torna um valor maior do que a verdade pessoal. A pressão do grupo tem um papel central nisso. O ser humano tem uma necessidade profunda de pertencimento. Ser excluído, ignorado ou visto como estranho ativa mecanismos primitivos de medo. Por isso, quando o grupo sinaliza, mesmo de forma sutil, o que é aceitável e o que não é, a maioria se ajusta automaticamente. Discordar passa a parecer uma ameaça à própria sobrevivência social. E assim, a mente começa a confundir concordância com segurança. A obediência invisível também se disfarça de racionalidade. Frases como "não vale a pena", "não é o momento certo", "isso não vai mudar nada", parecem argumentos lógicos, mas muitas vezes são apenas racionalizações do medo. Elas servem para justificar a inação e proteger a imagem que temos de nós mesmos como pessoas sensatas. Admitir que ficamos em silêncio por medo é desconfortável demais, então preferimos acreditar que foi uma decisão inteligente. Ao longo do tempo, esse padrão se reforça. Cada vez que você se cala, a mente aprende que nada de terrível aconteceu. Pelo contrário, tudo continuou funcionando. Isso cria um ciclo. O silêncio se torna hábito, o hábito se torna norma, e a norma passa a definir o que parece natural. Em algum ponto, você já não sente vontade de questionar, porque o impulso foi enfraquecido pela repetição da obediência. O problema é que a obediência invisível cobra um preço psicológico. Mesmo que não haja sofrimento intenso, surge um esvaziamento sutil, uma sensação de estar sempre se contendo, de viver com o freio puxado. Muitas pessoas descrevem isso como cansaço mental, desmotivação ou apatia, sem perceber que a raiz está na constante negação da própria voz interna. Pensar exige energia, reprimir o pensamento exige ainda mais. Existe também um efeito profundo na percepção de si mesmo. Quando você se acostuma a não se posicionar, começa a duvidar da própria capacidade de pensar de forma independente. Talvez eu esteja exagerando, talvez eu esteja errado, talvez eu não entenda o suficiente. Essas dúvidas não surgem da reflexão honesta, mas da repetida invalidação interna. Aos poucos, a confiança na própria percepção vai sendo corroída. A obediência invisível é especialmente eficaz porque ela se apresenta como escolha.
Você acredita que está decidindo se calar, quando na verdade apenas internalizou um sistema de recompensas e punições invisíveis. A liberdade parece intacta, mas é apenas formal. Você pode falar, mas sabe que não deve. Pode discordar, mas sente que não convém. Essa é a forma mais sofisticada de controle, aquela que não precisa ser imposta. O clímax dessa dinâmica acontece quando a pessoa percebe que vive cercada de pessoas que pensam de forma muito parecida, repetem os mesmos discursos e evitam os mesmos temas. A diversidade de pensamento desaparece, não porque foi proibida, mas porque foi desestimulada. O ambiente se torna previsível, seguro e estéril. Nada realmente novo surge porque o novo sempre traz risco. Em algum momento, uma inquietação começa a surgir, não como revolta, mas como estranhamento. Uma sensação de que algo está errado, mesmo quando tudo parece normal. Você começa a perceber o quanto se autocensura, o quanto ajusta suas palavras, o quanto evita certos pensamentos. Essa percepção é desconfortável, porque revela algo difícil de aceitar. Grande parte da sua obediência não foi exigida, foi oferecida. Essa tomada de consciência não leva necessariamente a uma ruptura imediata, e nem deveria. Questionar a obediência invisível não é um convite à rebeldia impulsiva, mas à lucidez. É perceber quando o silêncio é escolha e quando é medo, quando a adaptação é saudável e quando é autoanulação. É recuperar aos poucos a capacidade de pensar sem pedir permissão. A verdadeira liberdade mental não está em discordar o tempo todo, mas em saber que você pode discordar, em saber que seus pensamentos não precisam passar por um filtro constante de aceitação externa, em permitir que ideias desconfortáveis existam dentro de você, mesmo que não sejam expressas imediatamente. Esse espaço interno é o primeiro território que a obediência invisível tenta ocupar. Talvez você não consiga mudar o ambiente ao seu redor, talvez nem seja esse o objetivo, mas pode mudar a forma como se relaciona com seus próprios pensamentos. Pode começar a observar quando se cala automaticamente, quando concorda sem refletir, quando evita uma pergunta por medo do desconforto. Esses pequenos atos de consciência já são uma forma de resistência silenciosa. Se este tema te deixou inquieto, talvez ele tenha revelado algo que você vive todos os dias, mas raramente nomeia. Se fizer sentido, compartilhe nos comentários o que mais te fez refletir. Acompanhe o canal e siga por aqui. Às vezes, o primeiro passo para sair da obediência invisível é simplesmente perceber que ela existe.